Olá pessoal, eu sou o professor Nívio Dias, professor de dentística, sou de Santos, coordeno o curso de especialização em odontologia estética restauradora em Santos, na FAOA de Santos, na FAOA de Sorocaba, PCD. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Filtek Universal, que é o novo lançamento da 3M aqui no CIOSP. E queria, antes de explicar exatamente o que é essa nova resina, eu queria contextualizar um pouquinho das dificuldades que a gente tem na execução de restaurações estéticas estratificadas com resina composta. Então, grande parte dos dentistas sente uma dificuldade na hora que ele vai comprar um kit de resinas de escolher quais cores ele vai ter. Eles têm uma dificuldade de entender que cor é uma coisa, que opacidade é outra, o tanto de luz que passa pela resina, o valor dessa resina, não o valor financeiro, mas o valor em termos de cor, da opacidade ou da transparência dessa resina. Falando sobre isso, a gente tem grande parte dos nossos casos, mais de 80% dos nossos casos, são restaurados com apenas um tipo de opacidade de resina, que é uma opacidade média entre uma cor de esmalte e uma cor de dentina. Quando o clínico compra um kit de resina com várias opacidades, como dentina, corpo, esmalte, transparente, ele fica na dúvida de qual usar em casos maiores ou qual usar em casos menores, quando vai estratificar, com qual espessura vai estratificar, ou seja, cada material tem a sua espessura mínima para ser colocada, então a resina pode se tornar acinzentada ou pode se tornar esbranquiçada num erro de colocação desses incrementos. Então a ideia da 3M no lançamento dessa resina é fazer com que eu tenha uma resina com alta tecnologia, muito semelhante à Z350, com nanopartículas e que eu tenha apenas uma opacidade. Essa uma opacidade é uma opacidade perto da cor de corpo da Z350, em que eu resolvo 80% dos meus casos de fechamento de diastemas, restaurações de classe 4, sem que eu precise usar uma outra opacidade junto, ou um esmalte ou uma dentina. É uma resina que tem um polimento muito fácil, o polimento chega de uma maneira muito simplificada e a gente consegue resultados estéticos muito bons. Eu queria mostrar para vocês um caso em que a gente usou essa resina. Esse é um caso típico de fechamento de diastema, tratamento pós-ortodôntico. Como vocês podem ver, os espaços entre canino e canino foram bem distribuídos pelo ortodontista. E esse paciente não tem opacidades diferentes nos dentes, ele não tem opalescência, ele não tem grandes áreas opacas. Então a gente optou por uma restauração monocromática com a Filtek Universal. A gente fez uma moldagem desse paciente, obteve um modelo de trabalho e o técnico esculpiu no modelo de trabalho a futura forma desses dentes, né, de acordo com o perfil da face do paciente e com a função também desse paciente. A gente confecciona uma matriz em silicone de adição, aqui a gente usou o Express XT, como vocês podem ver em posição na boca, vendo o novo formato dos dentes, como se fosse um gabarito. Após a profilaxia e o isolamento absoluto, aqui vocês podem ver o condicionamento ácido dos dentes, na sequência a aplicação do agente adesivo. Fizemos esse caso de num único tempo operatório, todos os dentes de uma vez só, e a aplicação do agente adesivo, então, polimerizado por 20 segundos. Bom, após a polimerização do agente adesivo, nós colocamos a resina, uma primeira camada dessa resina na matriz e levamos a matriz em posição com a resina ainda não polimerizada, ajustamos essa resina com pincel e espátula e fotopolimerizamos por 20 segundos cada camada. Ao removermos essa matriz, novamente polimerizamos por palatino para que a gente tenha a certeza da polimerização completa dessa área que ficou por palatino. Após a execução desse gabarito, temos aqui então nessa imagem o formato dos dentes já pré-estabelecidos. Então passamos com mais um único incremento a restaurar os dentes sobre esse gabarito conseguido. Então aqui nessa foto vocês observam todo o lado direito do paciente já restaurado e nessa próxima foto a gente vai observar o lado esquerdo do paciente completamente pronto. As resinas mais modernas, como a Filtek Universal, a Z350 também, a própria Filtek Bookfill, Filtek One Bookfill, elas permitem com que a gente faça as manobras de acabamento e polimento numa única sessão, ou seja, na mesma sessão em que você executou o trabalho restaurador. Então, mesmo antes da remoção do isolamento absoluto, do dique de borracha, a gente já partiu para o acabamento e polimento com os discos Soflex da série laranja e depois utilizamos os Soflex espirais, o bege, que é uma borracha impregnada com óxido de alumínio para um pré-polimento, e o roxo, que é uma borracha impregnada com
com um diamante para um polimento final. Nessa próxima imagem, a gente já pode observar o resultado final, ainda com isolamento absoluto do acabamento-polimento, e aqui finalizado o caso do fechamento de diastemas com apenas uma opacidade de resina, no caso a Filtek Universal. Como considerações sobre essa resina, eu poderia dizer que a manipulação dela, que a gente chama de handling, é muito mais simples. Ela é muito uma resina muito mais maleável de você trabalhar. Ela não adere em nada na espátula. Ela tem uma tixotropia, ela fica consistente quando você coloca, mesmo em dentes posteriores. Você consegue uma obtenção de contato proximal, porque ela tem uma consistência bem importante para você compactar na matriz para obter contato proximal. E, mais uma vez, consegue um polimento muito facilitado com as técnicas dos discos Soflex. Então é isso, pessoal. Eu queria apresentar essa resina e dizer para vocês que eu estou à disposição para que a gente possa bater um papo sobre isso em qualquer outra oportunidade. Muito obrigado.